Muito bem, a partir de agora estamos gravando a nossa aula extracurricular sobre redes virtuais nos virtualizadores, para tirar as dúvidas de vocês e deixar tudo redondinho, tudo bonitinho, porque sábado temos aula e precisamos do laboratório bonitinho para todo mundo. Brunão, palavra toda sua. Bruno vai começar com a parte do VMware e de quem mais mesmo? Dos dois VMware. Dos dois VMware, do Workstation Isso. e do XZ. E eu vou mostrar para vocês a parte do VirtualBox e do Hyper-V, beleza? Para tirar todas as dúvidas dos mais comuns. Vai ficar faltando Proxmox, mas essa a gente fica devendo mesmo, porque a gente não tem nada de Proxmox para poder mostrar aqui. Mas o conceito é aplicável a todos. A ideia é tirar todas as dúvidas de conceito e mostrar para vocês como é que monta, como é que não monta ali, tá bom? Vai lá, Brunão, Tá. todo seu. Eu te compartilhei a tela, vou compartilhar a tela toda que eu vou precisar mostrar aqui de tudo, né? Bom, vamos lá. Eu estou no VMware Workstation, galera, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova VM para exemplificar para vocês com o Engine Fire. Eu vou avançar. A versão do Workstation, a minha é 15, já tem mais atualizada, acho que está na 16, né? Vamos lá. Vou selecionar a ISO do meu repositório de ISO, eu já tenho aqui no computador. Assim que você baixou a ISO lá do site da Engine, você vai lá em dar o browse, vai na pasta download, onde você salvou a ISO, seleciona a ISO, e vamos lá. Se você não fizer assim, você pode criar depois colocar ISO dentro da VM, tá? Vamos avançar sem ISO, depois eu mostro como é que é. Linux, né? Você pode botar aqui, mais ou menos compatível. Mesmo eu falando com que é Red Hat, você pode usar ou qualquer Linux 64 bits. Eu gosto muito de usar a questão do CentOS, mas eu não sei. Aqui, ó, CentOS. Pode botar aqui CentOS 7, depois a gente vai renomear. Vou botar aqui nome Engine. Vamos lá. Vou botar aqui os cores disponíveis na minha máquina. Número de processors é número de processadores. Como minha máquina só tem um, não adianta eu botar 2. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Aquele conceito de virtualização que a gente viu na última aula. Posso botar um core aqui? Posso botar 2. Mas eu quero trabalhar com tudo que eu tenho aqui para agilizar o processo. Vou botar meus 8 cores do meu processador. Vou botar 2 GB de memória. Não precisa mais do que isso. De cara, aqui, ele já me pede qual tipo de conexão que eu quero adicionar. Foi o que a gente comentou na última aula. Bridge, NAT, Host Only, e aqui ele fala que não tem nenhuma conexão, ou seja, os 3 tipos. De cara, aqui eu vou conectar em Host Only, ou seja, essa vai ser a nossa rede LAN. Essa rede é a que vai ser representada da rede onboard de um computador, de um appliance, que vai no switch, tá bom? Vamos lá, vou avançar. A controladora padrão recomendada. O tipo do disco também, a controladora do disco, né? SCSI. Criar um novo disco. Vou definir aqui, só para o laboratório, 80 GB. E eu gosto de fazer VMs em um único disco, tá? Não gosto que ele fique separando discos, e eu gosto também de alocar o espaço todo. Mas, como a gente explicou na última aula, você tem a opção de fazer o disco inteiro, de alocar o disco inteiro, ou dinamicamente alocado, que ele ir aumentando gradativamente. Vamos lá. Vai falar o nome do disco, eu vou manter com o mesmo nome da VM. E Finish. Ao fazer isso, ele vai criar a máquina aqui para mim. Ó, acabou de criar. Eu vou editar a máquina. Aqui a gente pode ver todas as configurações. Eu botei 2 GB, botei 8 núcleos, botei 8 GB de disco.
Aqui eu vou botar ISO. Rapidamente aqui. Vou pegar aqui a 330. A rede eu vou continuar como host on, não vou mexer ainda. Se eu quiser, já na instalação, Bruno, mas eu já botei as placas de rede todas. Não tem problema, você pode botar mais uma placa de rede aqui. Vamos lá. E aqui ele vai perguntar de novo, novamente. Se eu colocar em NAT, ele vai pegar e vai transformar, vai fazer tipo um roteador e vai jogar um IP para essa placa de rede com navegação para a internet. Né? Ele vai compartilhar um IP aqui, mas eu não quero, tá? Eu vou deixar aqui em bridge. Eu gosto de fazer dessa maneira. Vamos lá. E vou dar OK. Então ele já mudou, uma placa está em host only, uma placa está em bridge. Vou prosseguir com a instalação. Essa parte aqui acho que é mais pesada, vamos lá. Tá dando para enxergar bem? Muito bem, pode mandar bala. Ótimo. O que a gente não vai vendo para o outro, a gente está vendo nesse. Ótimo, vamos lá. English. OK, a instalação padrão que a gente já explicou lá no primeiro vídeo do curso. Vou dar sim para continuar a instalação, ele vai fazer o particionamento, instalando os pacotes. Bom, enquanto ele está instalando aqui, eu só vou demonstrar que aqui temos uma outra máquina com o Windows 10. E ela, no momento, ela está em bridge. Deixa eu abrir aqui o gerenciador das placas. Ou seja, ela está pegando essa rede 192.168.66.1. Essa rede aqui é meu modem da operadora. Ela está em bridge, está pegando do DHCP da operadora um IP e as configurações de rede e está navegando na internet como se fosse um computador da minha rede. A gente vai alterar essa máquina virtual para ela usar também host one. Para quê? Para simular que ela esteja ligada no meu Fire e no meu switch. Tá bom? No momento que eu fizer isso, ela vai perder a configuração de IP ali. Não vai funcionar mais. Ó. Ela está em bridge, eu vou botar ela em host one. Lembrando, para fazer essas mudanças de placa rápida no VMware, sem ter que reiniciar nada, tem que instalar o VMware Tools, tá? Vou botar o botão direito em cima da máquina virtual. Aqui já está instalado. Aí vai ter a opção assim, instalar VMware Tools. Aí ele vai montar uma ISO, como se tivesse um CD aqui. É só dar 2 cliques no instalador e dar avançar até o final. A instalação é bem simples, tá? No máximo ele vai pedir para reiniciar a máquina. Bom, Isso para todos os instaladores, tá, gente? Fica a dica. Instalou a tá. VM, instala o agente de comunicação com o host. Menos pelo Hyper-V que não precisa, tá? O Hyper-V É não verdade, precisa. tem esse detalhe. Vamos lá, Hyper-V não precisa. Bom, ó, aqui ele fica identificando a rede, provavelmente ele não vai pegar IP, e ele pegou aquele IP que é reservado, o IP pipa, o zeroconf que eu falei na última aula, tá? Ou seja, não pegou nem IP, não achou nenhum servidor de DHCP porque o nosso firewall ainda não subiu. Vou voltar lá para o firewall. Não quero aqui. Vamos fazer com o mesmo IP do laboratório do curso, tá? Qual IP? 172.16.5.1, tá, galera? E vou dar OK. Rapidamente ele vai fazer as pós-instalações e levantar o Grub, que é o gerenciador de boot do sistema operacional desse Linux, né? Dessa distribuição de firewall. Bom, mais para frente do curso, tem uma parte lá que a gente vai falar do bônus do troubleshooting,
vai ter algumas soluções de problemas, talvez eu tenha que mostrar agora, tá? Bom, ele instalou, lembrando que ele está com 2 placas de rede, eu não sei qual a placa de rede que ele atribuiu para a LAN, e não sei qual a placa de rede que ele atribuiu para o bridge que eu fiz, mas quando eu reiniciar aqui, vamos descobrir. Bom, enquanto ele está iniciando, eu vou explicar a mágica. Não tem mágica. Vamos lá. Como é que eu vou ter comunicação com a minha VM do Firewall para minha máquina, entre as máquinas? Assim, quando você instala o VMware aqui, o XZ, ele tem assim, ó, Virtual Network Editor. Você vai entrar aqui e vai listar os 3 modos, as 3 placas. Eu vou habilitar aqui como administrador, ó, Change Settings. Vou dar sim. E aqui, ó, VMNet 0 sempre vai ser a bridge no VMware, tá? Ou seja, ela que vai compartilhar entre a tua placa física e a placa virtual. A VMNet 1 é a host one aqui no caso, que é essa que faz essa rede. E a VMNet 8 é a que faz a NAT. Só que aqui tem um pulo do gato que eu gosto de fazer que vai ajudar vocês. E host one, geralmente, ele vem habilitado o DHCP. E aí fica divergente o que você configurou na VM com o que você tá na tua placa. E o que você faz? Você vai vir aqui, você vai desabilitar o DHCP aqui, ó. Desabilitar o DHCP e você vai colocar a mesma subnet do curso, ó. 172.16.5.0 e a mesma máscara. Fazendo isso, eu estou dizendo para o VMware que a rede do host only é essa, que vai ser a mesma que está aqui no Firewall, 172.16.5. O Firewall pegou IP1. Vou dar um aplicar. Só precisa disso? Não. Como eu desabilitei o DHCP, o VMware ele cria essas VMNet aqui, ele cria a placa virtual no seu computador físico. Então eu vou aqui, ó, executar um comando ncpa.cpl, modo mais rápido de chegar aqui. E ele vai abrir o gerenciador de placas de rede. E o que eu faço? Eu vou procurar VMNet 0, ó, VMNet 0 não, a VMNet 1, que é a host one, lembrando que eu mostrei ali. E aqui eu vou dar propriedades e vou cravar um IP também. Posso fazer em DHCP? DHCP pode, mas eu gosto de controlar os IPs, fica mais prático para você não se enrolar depois. Olha, ele setou o 1. Automaticamente, quando você bota ali, ele já seta o 1. Ou você bota o firewall para outro número, senão vai dar conflito de IP, ou você vem aqui, e eu gosto assim, ó, 2. Pronto. Botei um outro IP. Vamos ver. Se a ordem das placas de rede estão certa no firewall, eu tenho que conseguir pingar o firewall aqui pela minha máquina, usando o host only, hein, galera. 72.16.5.1. Vamos lá, não consigo. Vamos ver por que então. Aqui, beleza, ó, já pegou IP. Então a ordem aqui tá certa, ó. O 72.16.5.1 tá realmente a placa host only e é um 72.16 o 9268, que é a minha placa em bridge, também já conectou.
Como eu sei qual placa é? Fisicamente, você pode tirar o cabo atrás da máquina, se for uma máquina física de firewall, e o link vai cair, ele não vai estar mais up. Ou, aqui, como é virtual, a gente vai emular tirando o cabo de rede. Ó. Posso vir aqui. Na propriedade da máquina virtual. E simplesmente vir aqui em host only e desconectar. Ó. Essa opção de conectado aqui, vou dar um desconectar. A placa ela vai cair. Posso exibir como essa placa caindo? Tanto aqui, mas demora um pouco. Eu posso entrar no shell aqui, logar no firewall, sem padrão engine, e executar esse comando aqui. Ó, é TH0 no link. Ou seja, está sem link. Eu desconectei o cabo, por exemplo. Então tá certo. Minha placa de rede onboard aqui, onde vai para o switch, está na placa certa. Vamos lá. Vou conectar o cabo de novo. Ele sabe que tem algum problema aqui. Pode ser da minha máquina, tá? Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Conectei de novo o cabo. Ó, o cabo voltou a negociar. Tá ok. O link é ok. Vou sair aqui. Vou na máquina com Windows 10 para ver. A máquina vai pegar IP? Se eu desativar e ativar? Não vai, porque eu não habilitei o DHCP no Firewall. Eu acabei de instalar. O que a gente pode fazer aqui, então? Vamos cravar um IP. Quando você estiver trabalhando com Firewall, com DHCP, não precisa. Opa, pegou o DHCP. Calma aí, vou botar o TP para não dar conflito. A não ser que o VMware deu a louca ali. Lembrando sempre o IP do range que a gente está trabalhando e a máscara tem que ser igual, senão não funciona. Não preciso botar DNS, tá? Por enquanto. Eu só vou fazer uma demonstração aqui de comunicação sem internet. Vamos ver se eu consigo pingar aqui o Faro. Olha, eu tenho comunicação da VM, que está com a placa host only, ou seja, somente local entre as VMs e meu host físico. Deixa eu ver se eu já consigo pingar na minha máquina. Deixa eu fechar o outro CMD para não confundir. CMD da minha máquina. Creio que isso aqui é alguma questão de bug do VMware, tá? Isso tem acontecido na minha máquina. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou resetar a placa e aí ele vai subir de novo. Aquele problema conhecido que eu te falei, Pestana. Executando a placa host phone some aqui no meu VMware, dá um probleminha. Sim. Mas isso é do software, não tem nada a ver com o conceito, tá, pessoal? Ó, instalei a plaquinha. HCP continua desabilitado, só vou ter que atribuir aqui o IP de novo na minha máquina. Sempre no VMNet 1, tá, pessoal? Olha lá, ele botou pro DHCP de novo. 72.16.5.2. 5.5. Não coloque em gateway, não coloque o Faro para não dar problema na tua conexão da tua máquina. Você só precisa ter rede para ele. Não precisa DNS, precisa nada. Só para a gente poder acessar pela máquina física. Bom, vamos ver se agora vai. Eu falei, era um bugzinho só do meu VMware, mas, ó, maravilha, ó. Já tenho comunicação, então eu já posso acessar o Faro tanto da minha máquina física, que está até em outra rede, ó, vou mostrar a rede da minha máquina. Ó.
olha lá, o 92.68.66.150. Então, pelo host only, eu já consigo até acessar o Fire por aqui, ó, 172.16.5.1. Tá vendo, pessoal? Eu já consigo no modo host only botar mais de uma VM, o Fire, uma máquina com Windows 10, até uma máquina com Windows Server. E da minha máquina física eu também consigo acessar o Fire. Por exemplo, vamos emular aqui que minha máquina física estivesse fora da empresa, acessando remoto. Beleza? Ó, aqui eu acesso ao Fire. E a internet, Bruno? Já vai estar funcionando, tá? Aqui para mim, deixa eu abrir aqui. Vou avançar com o ISA de instalação. Aqui, português de Brasil. América, São Paulo. No começo, na aula de instalação do curso, eu fiz pelo NetWizard, que é mais prático, mas dá para fazer a instalação inicial por aqui também. Ó. Aceitar os termos, não quero botar um backup agora, vou avançar. Vou botar uma senha aqui só para o laboratório, coloque uma senha forte, tanto para o usuário admin quanto o usuário root. A casa agradece. Bom, vou deixar no padrão roteado. Isso eu vou explicar na próxima aula, sábado. Vamos lá. Aqui eu vou manter tudo igual. Bom, vou dar um avançar aqui até terminar a configuração inicial dele. Utilizar. Vou entrar direto. Esperar ele só carregar. Deve estar fazendo load aqui. Ó, está fazendo load. Se que terminar de carregar ali e dar o reboot nos serviços, ele vai liberar o acesso web de novo. Ó, liberou. Não vou atualizar agora, né? Vou botar o usuário e senha, que eu acabei de mudar a senha. Beleza. Tá aqui, ó. O Fire conectado. Maravilha. Ó, o IP que ele pegou. Mas lembrando, aqui a conexão de internet vai vir em bridge. Ele vai vir direto do roteador da minha operadora da minha casa. Vamos ver se tem internet, ó. Simples. Vem aqui no console web. Dá um ping. Opa, errei o comando. Maravilha. Ping, -c4, google.com. Já tem internet. Vamos ver a VM, a do Windows 10? Beleza, ó. Ela vai ter internet? Não vai ter internet, porque eu não botei o gateway ainda. Não botei o gateway, né? Ah, ping. google.com. Não tem. O que eu faço? Propriedades. 172.16.5.1 DNS também. Só para esse laboratório, tá? Se for uma máquina no domínio, por exemplo, é o DNS servidor AD. Isso a gente vai falar mais para frente. Bom, já viu que ele identificou rede. Temos internet. Tá vendo que essa VM, se eu der um ipconfig, ela só tem o IP que está no Fire, da rede do Fire. E detalhe, vamos lá. Se eu não quiser deixar assim, estático, a gente só ir lá no Fire e habilitar o DHCP. Eu vou voltar para DHCP aqui. Vamos voltar no Engine aqui. Então, desse modo, você consegue tanto gerenciar o Fire pela VM, como se estivesse dentro da mesma rede do Fire, ou aqui, no modo host only da minha máquina para a máquina do Engine, para poder administrar externo. Ó, vou aqui em serviços, não vou fazer a configuração completa, já está habilitado o DHCP, e ele pegou pelo DHCP ó, do Fire. Ó. Aí, ó. Servidor DHCP, 172.16.5.1. Vamos ver se tem internet.
tem internet. Ah, Bruno, eu não quero que a VM, o End, ele use a mesma placa de rede, a mesma faixa de IP ali na WAN, né? Que na WAN dele, na conexão rede, do meu endereço de casa, sei lá, por N motivos. Então, em vez de você usar ele em modo bridge, né, que a gente colocou aqui, você também pode usar ele no modo NAT. O modo NAT, ele vai no DHCP mesmo, ele vai gerar um IP para cá. Vamos ver, ó. Tirar daqui de bridge, vou botar para NAT. Vocês não escutaram aí, mas ele fez um barulho aqui para mim. E já ele vai ver que a conexão caiu e vai sumir de novo. Vai dar um release, né, nessa conexão e vai pegar outro IP ali para gente. Ó, vamos lá na interface web. Se ele não pegar, a gente dá uma forçadazinha aqui e ele vai pegar. O VMware às vezes demora a entregar, tá? Bom, se quiser adiantar o processo, a gente pode vir aqui simplesmente na placa de rede e dar uma desativada nela e ativar de novo a placa de rede de internet e ele vai reconectar. Ó, Bruno, já depois não... que voltar aí, só dá uma pincelada a respeito do bug do VMware de novo que o Breno pediu. Tá, tudo bem. Bom, 192.168.136.129. Essa rede aqui já é o VMware que está entregando. Ela não é do meu provedor, ela não é da minha máquina. Ó, aqui também já mudou. Ó, 192.168.136. Será que já tem internet lá na VM? Tem que ter. Tem que ter internet. Podica.com.br. Tem internet. Maravilha. Bom, galera, esse é um método simples. Conforme a gente for colocando, Bruno, eu quero fazer mais para frente, né? Quando a gente for fazer a aula falando de Orange, Blue, VLAN, aí a gente vai adicionando mais placas de redes virtuais aqui e fazendo um laboratório. Mas o laboratório inicial para a próxima aula é esse. Por um bom tempo, até a gente chegar no módulo de VLAN lá e segmentação de rede. Bom, no mínimo você precisa um adaptador host only e um outro adaptador com modo ou NAT ou bridge para simular o link de internet. Estamos falando aqui na XI. O problema, Breno, no que eu apresentei aqui da minha placa de rede é o seguinte: o VMware, depois de uma instalação, uma atualização do Windows, não tem nada a ver com o conceito, ele começou a perder comunicação somente da minha máquina local para as máquinas que está usando placa com host only. Isso é só da minha máquina, mas entre máquinas que estão com host only, ela não buga. Ela funciona normal, ou seja, se eu vim aqui no Windows 10, ela continuava funcionando, pingando o Firewall pingando a máquina com o Windows 10. Só que a minha máquina de fora, ela não pingava. Aí o que eu fiz? Aqui em Virtual Network Editor, eu dei uma forçada. Ó, Change Settings, sim, como administrador, lógico, né? E aqui, clicando aqui em host only, eu desabilitei essa opção aqui, ó, Connect Virtual Host Adapter, ou seja, se eu tirar isso aqui, ele desinstala a placa, ó. Vou fazer de novo.
vocês vão ver que a VMNet 1 ela vai sumir dos meus adaptadores de rede. Ó. Puxa a janela para baixo que ele mostra. Ó, sumiu. Não, mas já sumiu. Ó. Não tem VMNet 1 aqui. Ó. Ó, só tem o VMNet 8. É como se ele desinstalasse a placa. Eu fui aqui novamente e vou conectar. Eu vou dar aplicar. Ele vai reinstalar a placa, mas cuidado, quando ele faz isso, ele vai setar um IP aqui, o IP1, e é o IP que está usando no Firewall, tá? Provavelmente. No nosso caso, no nosso laboratório, sim, tá? Vou dar uma atualizar aqui. Voltou o VMNet 1. Eu só fiz aquele procedimento para ele reinstalar a placa. Esse é um bugzinho do VMware Workstation que de vez em quando acontece. Olha, voltou para DHCP e eu vou ter que só setar um IP da sequência. Que no caso foi o 2. E isso não atrapalha nada na navegação da máquina, tá bom? Ó, deixa eu pingar o Firewall de novo. Funcionando. Se eu não setar um IP aqui, ó, eu não tenho comunicação. Simplesmente. Ele não vai pegar IP nenhum. Como se fosse qualquer outro computador sem um DHCP na rede. Na verdade, ele até pegou o DHCP já vindo do Firewall. Mas não é Isso que eu bom ia usar falar, assim, não. ele requisita, mas ele vai requisitar para VM, não local. Não local, entendeu? Mas não é legal trabalhar assim, porque você não tem o domínio de qual host é o que no seu laboratório. Além de fazer, provavelmente, o serviço de rede do Windows se perder com relação aos gateways. Sim, vai ter 2 gateways na máquina. Por isso que eu estou falando não usar. Entendeu? Pode atrapalhar na sua navegação. Às vezes você faz um bloqueio lá para a rede do teu Firewall e você está se bloqueando na tua rede de casa, na tua navegação. Então, trabalhe com IPs cravados aqui para não ter esse dor de cabeça e não coloque nem DNS nem gateway. Você só quer ter conexão. Ó, deixa eu abrir um site aqui, ó, nosso SharePoint. Funcionando. Deixa eu entrar um globo.com aqui na minha máquina. Funcionando. Não atrapalhe nada na navegação. E você pode fazer seu laboratório livremente, sem nenhum problema. Tá bom? E vamos avançar. Então você já viu. Se eu fosse botar mais uma máquina virtual aqui. Acho que eu tenho uma máquina aqui, cadê? Não. Ó, tem esse servidor aqui, vou puxar para cá. Acho que só não vou conseguir startar ele, que eu não tenho memória para isso. Mas na configuração dessa máquina, ela está host one. O que vai acontecer? Ela já vai estar na mesma rede do Firewall, já vai estar na mesma rede da máquina com Windows 10. Eu já consigo botar, isso aqui é um Windows Server de laboratório, com AD. Eu já consigo aqui colocar essa máquina na mesma rede do Windows 10 e na mesma rede do Firewall e fazer o Firewall autenticar nele e a máquina também no domínio nele. Então, o nosso laboratório para frente vai ser esse. A máquina com Windows 10, a máquina com End e uma máquina com um servidor Windows AD aqui, tá bom? Só não vou startar ela porque não vai dar. Bom, essa foi a exemplificação do VMware Workstation. Tá? O conceito é placa host only para VM se falarem. No máximo, se você quiser sua máquina física falar com as VMs, pode fazer. Por exemplo, ó, eu estou falando só em falar com Firewall, mas aqui eu consigo falar também com essa máquina aqui. Ó. Essa máquina tem um 172.16.5.5. Se eu for na minha máquina física, 172.16.5.5. Opa, só para quebrar minha cara? Claro, né? Mas é para ter comunicação sim, tá? Isso aqui pode ser O Firewall do Windows segurando. ou o Firewall do Windows segurando, provavelmente, tá bom? Mas Apesar de tudo, ele funciona às vezes, né? É, pior que sim. Ajuda.
Vamos lá. Bom, contextualizando, esse é o método de laboratório usando o Workstation. Aqui embaixo eu tenho um EXE aqui. No EXE, vou abrir as nossas VMs de laboratório. Vou abrir rapidamente aqui. E vou fechar as VMs da minha máquina local. Só exemplificando, o meu VMware Workstation ele tem a opção de conectar através da rede no EXE. Tá? Eu tenho um EXE aqui na minha rede e estou conectando. Estou até via VPN, tá? Não está na minha rede propriamente dito. Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Só fechar esse daqui que está na minha máquina. Vou mandar desligar para me aliviar a memória. Vou mandar também desligar para aliviar a memória. Bom, esse aqui é o do laboratório do nosso curso. Lá no VMware, vou abrir ele aqui no navegador. Não sei porque eu fechei. Esse aviso de certificado aqui do meu antivírus, só um minutinho. Vou mostrar por aqui que eu acho que eu consigo mostrar com a tela maior. Não fica tão grande, mas é o que dá. Bom, Você não tem o Remote Console instalado aí, né? Não tenho. Então não vai dar, porque senão no Remote Console ele abriria maior. Não, mas tá dando para ver. Eu tô conseguindo pelo menos aqui, tá bem tranquilo. Tá, beleza. Se alguém tiver dificuldade, avisa que a gente dá um jeitinho. Tem uma opção aqui de... tá. Ele só dá uma enxugada ali do que eu preenchi. Bom, essa é a tela aqui da nossa VM do curso, lá do nosso servidor. E aqui é o mesmo princípio, só que no EXE nós temos as redes, né? Aqui temos os vSuites, os suítes virtuais que a gente comentou lá na última aula. Nós temos o suíte da LAN, que ela vem atribuída às placas de rede lá física do servidor. Ela, fazendo a analogia, ela está em host... Não, ela está em bridge, né, Pestana? Ela tá em bridge. A suíte LAN tá em bridge. Ela está em bridge, ou seja, ela está pegando a conexão que está lá na placa de rede, no switch físico, onde está o nosso servidor. E nós temos também o switch local. O switch local está representando o host 1, é uma placa de rede virtual. Ó, tá vendo que não tem nenhuma placa de rede dedicada para ela, onde está ligada somente nas nossas VMs do curso. Eu vou usar essas 4 VMs aqui no curso, que é o Engine Fire, o Windows 10, o Windows Server e o Linux Mint só para um laboratório de VPN mais lá para frente. Mas agora a gente não vai usar. E é o mesmo conceito. Eu vou abrir a VM do Fire e vou editar ela. Vocês vão perceber que não mudou muita coisa lá do Workstation. Eu botei... Aliás, essa daqui tem até uma placa de rede a mais. Estava fazendo no laboratório, mas propriamente, se eu tirar essa placa de rede aqui... eu acho que essa daqui não está em uso. Vamos lá. Vai ter uma placa de rede com em bridge, que no caso aqui está pegando a internet, e uma outra placa de rede em host 1, né, pegando a rede local. Vou salvar aqui. Vamos ver se eu derrubei alguma placa de rede. A princípio, não. Maravilha. Nós temos aqui o Engine da mesma configuração. Eu não tenho como demonstrar aqui como é que fazer a placa o vSwitch no EXE, porque já está feito. Se eu for fazer aqui, eu vou perder até conexão. E está remoto. Tá? Mas Quer que eu faça daqui?
Quer fazer daí? Que às vezes você pode simplificar para eles e não vai derrubar a rede para mim. Tá, eu faço aqui, não tem problema não. Não, mas Mas termina o contexto aí só para depois eu só mostro. contextualizar aqui que a configuração é a mesma, tá? Uma placa em bridge para pegar a internet, ou poderia ser em NAT, só que no XZ não tem NAT, então só tem a opção do bridge, né? E uma outra placa em host only. Eu vou abrir a outra máquina virtual aqui do curso. Vocês vão ver que a outra máquina que está com o Windows Server, por exemplo, Windows 10, pode ser do Windows 10, e ela só tem uma placa de rede que está no modo host one, local. Esse W local que está escrito aqui foi o nome que o Pestana deu, tá? Ao adaptador. Lá no VMware, quando você configura o XZ, você poderia botar aqui switch local, placa local, placa virtual, o nome que você quiser, não é isso, Pestana? A nomenclatura. Exatamente. Pode colocar bridge, pode colocar NAT, pode colocar o que você quiser aí. O nome é identificação, puramente identificação. Tá? E aqui, ó, se você clicar até mais, ele fala, ó, tá conectado, qual tipo de placa, E1000, o back está automático. Então, o que acontece? Essa VM aqui também tá só host one, que nem a máquina do Windows 10 do meu workstation. Deixa eu abrir ela aqui, vocês vão ver que ela tem comunicação com o Firewall. Deixa ela abrir. Eita. Deu uma ajustadinha na tela aqui. Opa. Tá até da onde a gente parou no curso. 2.16.5.1. Bom, mesma coisa. Aqui a única coisa que eu tinha que fazer é ou cravar o IP para ele conversar com o Firewall ou habilitar o DHCP do Firewall para ele pegar o IP automaticamente. Ó. No caso aqui eu cravei o IP, botei DHCP desativado e botei o IP na mão. Bom, não tem mistério, pessoal. No VMware, tanto no XZ e tanto no Workstation, é assim que faz essa intercomunicação entre a sua máquina e as VMs através do host only e fazer que o Firewall pegasse a placa de rede através do bridge. Ah, Bruno, se eu quisesse que lá em casa eu tenho 2 links de internet. Como é que eu faço? Você vai ter que ter 2 placas de rede no teu computador físico. Eu só tenho uma aqui nesse caso. O resto é tudo virtual que o VMware mesmo cria. E aí você atribuía uma bridge para uma placa e outra bridge para outra. E incluir isso na VM como link 1, link 2. É um pouquinho mais complexo, mas isso aí a gente vai ver mais para frente. O pessoal que quer virtualizar Firewall, tipo assim, botar em Proxmox, no VMware, XZ ou talvez no Hyper-V, sabe o que eu estou te falando. Uma placa para cada link de internet e pelo menos uma placa para ir no switch. Vamos lá. Ô, Pestana, eu vou te compartilhar aqui e você compartilha aí para mostrar aí a criação do vSwitch. Combinado. Parei. Sim. Galerinha, por enquanto, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Aproveita. Senão a gente vai passando cerol. Senão nós vamos ficar aqui até 5 horas da manhã, hein? Pelo silêncio, tá tudo certo. O Márcio Rossi respondeu, vai, segue o bonde. Segue o bonde. Então vamos lá. Tudo bem. Deixa eu compartilhar o monitor inteiro, né? Que fica mais fácil. Beleza. Tá aqui. Tem uma pergunta do Robson. Pode Manda. criar uma placa em bridge e uma em NAT para 2 WAN? Então, mas a placa Pra simular NAT... 2 WAN, pode.
para Eu entendi a simular. pergunta. Era justamente o que eu ia mostrar aqui. Só para emular, mas não vão ser duas internets, Sim. entendeu? Mas depois ele Inclusive, pôs embaixo aqui, ó, para emular duas vans. não, beleza. Sim. Mas no modo a Vera, você com um servidor dedicado para virtualizar que vai ter um Firewall, você vai precisar de uma placa de rede para cada link de internet. Ou se não, lá para frente, falando em VLAN, dá para fazer de outra maneira, mas vambora. Não, vamos no menos é mais por enquanto. Duas É, placas de rede e dois links de internet. isso aí. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar esse pedacinho do SX, então, que o Bruno evitou de fazer lá para não cair a conexão dele. Este aqui, para quem já está acostumado com o painel do EXI, esse aqui é o painel web dele. Eu só pus em tela cheia ali para usar o espaço maior, tá? Aqui estão os meus switches. Aqui eu estou na parte de networking e aqui eu tenho todas as configurações que eu vou fazer. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um virtual switch. Tá? Eu tenho que criar. Imagina que você está criando o equipamento virtual switch. Você está criando a caixinha lá, que você é o carinha da TP-Link, não. Você é o carinha Jesus. da Dell, da Cisco, enfim, da Juniper, enfim, né? Não importa. Então, o que você vai fazer? Você vai montar o seu switch virtual primeiro. Então, nós vamos adicionar um novo switch. Aqui não é aquele nome que aparece lá ainda no port group. Tá? Aqui eu tenho o costume de sempre colocar um V minúsculo na frente. E o nome que eu quero dar para aquele switch que vai representar justamente, que vai identificar aquele meu switch. Então, por exemplo, switch curso Engine. Faltou um N ali, certo? Não, pode Nome botar também assim, ó, VSW VSW, sim, para Virtual você. Switch, curso Engine. Isso, Ok, isso, pronto. maravilha. Tá? Que aí nós estamos falando do Virtual Switch. A nomenclatura, gente, cada um acaba criando um padrão. Tá? O Bruno, por exemplo, coloca o SW, eu já coloco só o V, porque eu já sei que aquilo ali é um Virtual Switch, tá? É uma VLAN, ou seja, qualquer coisa, mas o V na frente significa que ele é o virtual. Eu estou fazendo o link justamente interno. Link Discovery e Security aqui, eu não vou entrar em detalhes agora, nós não vamos precisar disso, tá? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou vir aqui, o MT1 nós falamos na aula passada, o padrão para Virtual Switch é 1500 mesmo, adiciona. Então, eu adicionei agora o meu Virtual Switch aqui embaixo. Tá vendo que ele não tem nenhuma porta atachada nele, nenhum port group atachado nele? Agora eu venho aqui no port group e crio um novo port group daquele cara ali. Aqui é a nomenclatura que vai aparecer para minha VM, para eu linkar minha VM lá, certo? Faz uma assim, ó, host one, curso host one, ou alguma coisa assim. Uhum. Não, aqui nem precisa, que a gente pode vincular aqui já direto, ó, já vai É, ficar só no curso do Endia mesmo. beleza. Então eu estou dando um nome para essa porta chamado host only, que ele vai ficar vinculado dentro do switch virtual do curso Duende. Endian. Beleza? Adicionei, criei um novo port group aqui. Tá vendo que ele vem aqui como Active Port 0, VLAN ID, tudo vem zeradinho aqui? Sim, normal, tá? Por quê? Esse aqui eu só criei um port group, quer dizer, ele não tem nenhuma VM atachada nele ainda, e ele também não tem nenhum link com adaptador físico, que é justamente a ideia de poder comunicar com a minha rede local. Quando você não coloca no ESXi, quando você não atacha no Virtual Switch nenhuma placa de rede, você está trabalhando exclusivamente com VMs. Um switch Host que vai one. conectar VMs ou host only. Certo? Maravilha, maravilha. Muito bem. Ah, mas eu preciso criar um switch que tenha uma placa física linkada nesse switch. Tudo bem. Vem aqui, vamos colocar aqui VSW curso Engine 2, só para nomenclaturizar, tá? Se é que existe essa palavra, nem sei se existe isso. Criei um switch virtual 2, e aí eu venho aqui e coloco aqui, ó, adicionar um port group, tá? Coloco aqui, ó. Aqui eu vou colocar como Bridge, NAT ou Bridge, né? bridge NAT internet, link internet, você pode Link botar Internet.
Link Internet 1, por Link exemplo. Internet 1. Beleza, ótimo. E aí, aonde que eu vou atachar esse Port Group? No curso Engine 2. Não é no 1. O 1 é local, é exclusivo de VM. É o host only. Isso, é o host only, exatamente. Adiciono aqui, e aí, linkei? Não, eu venho aqui nele, venho aqui, ó, Actions, e coloco as configurações dele aqui. Não, opa, perdão, errei. É aqui, ó, Edit Settings. Não, ué, cadê? Não, Esqueci. você deve fazer. Volta ali em Network. Desculpa, é aqui, ó. É no Isso. Virtual Suite. Desculpa, vamos lá, vamos voltar. Recapitulando então. Eu criei Volta o em Port Group. Network. Voltei aqui no Network. Criei o Port Group. Eu Uhum. venho aqui no meu Virtual Suite, seleciono o 2 e venho aqui, ó, adicionar uplink. O que é o uplink? É justamente, ele só está reclamando aqui que eu não tenho mais placa virtual, mais placa física para vincular, tá? É justamente eu colocar o quê? Qual é a placa de rede física do meu servidor que vai ser utilizada como Bridge. link entre VMs, Virtual Switch e rede física, rede local, tá bom? Eu vou mostrar aqui no outro, tá criado aqui, ele só, ó, vou abrir aqui de novo, ó. Ele só vai dar o erro aqui, ó. Não existem adaptadores físicos livres para ligar nesse Virtual Switch. Ele só está me avisando que eu não tenho mais placa de rede disponível, tá? Então, eu venho aqui, ó, só para mostrar, no switch LAN, que é o meu switch linkado com a minha rede física, eu venho aqui, ó, no meu virtual switch, e ele mostra para mim aqui que eu já tenho as duas. Se eu tentar adicionar, ele vai dar o mesmo erro, olha lá, ó, não tenho placa livre. Porém, eu já adicionei as duas placas minhas como uplink desse virtual switch. Por que duas placas de rede? Gente, boas práticas de virtualização, redundância, alta disponibilidade. Se for o caso, até você, no caso eu não tenho, mas se você precisar, você tem até a opção de fazer um nick teaming dentro do seu servidor, quando você tem um fluxo de dados muito grande. Tá? Nick Teaming, depois também a gente entra no É outro conceito se contexto. precisar, é outra história. Mas entenderam a ideia aqui? Então eu criei o meu switch virtual, adicionei um uplink para que ele converse com a minha rede local, para que E eu detalhe. consiga pingar ou acessar ou fazer qualquer coisa com as VMs vinculadas nesse virtual switch na minha rede local. Então, na rede local dele, onde tá essas plaquinhas aí, tá lá o computador do Pestana, o Firewall, que é um Engine Firewall na ponta. A gente não vai botar outra coisa, a gente tá vendo. Só faltava, né? É, Eu vou botar um PFSense aqui. não. Então, tem um Engine Firewall lá onde entra os links de internet dele e conversa com essas placas de rede. Por isso que ela é a bridge do XZ, tá Exato. do, entendeu? E por que Então, que ela é a bridge, gente? Porque justamente, desculpa te cortar, Bruno, porque justamente, por exemplo, eu vou abrir aqui o MySQL, aqui, a VM do MySQL. Olha aqui, ó, eu tô com um IP de rede local minha nessa VM. Então eu consigo acessar como se ela fosse uma máquina plugada na rede mesmo, uma máquina física plugada na rede, tá? Então, toda vez que vocês configurarem na VM de vocês, lá, por exemplo, voltando na VM do Engine aqui, eu tenho aqui, ó, três placas de rede, tá? Eu tenho as três placas de rede aqui, mostrando em qual switch ele está conectado e o MAC address de cada uma delas, tá? Tá aqui, ó. Então eu tenho duas placas de rede no meu switch LAN, que é o meu local, que é com a minha rede local, que são vai simular representando isso, dois que vai links de simular os dois internet. links de internet, que foi a pergunta do Robson aqui. E Hum. o switch local, eu dei o nome de local porque o local é rede local das VMs, é rede local virtual e não física. Uhum. Tranquilos? Dá só um joinha para nós aí para a gente prosseguir. O nome ali, pessoal, você pode botar SWVM, que você vai entender que é só para VM. Você pode botar SW Internet 1, que você vai saber que é só Internet 1 e a rede da tua casa, ou a rede que estiver entrando realmente de internet na placa de rede do servidor. Você só tem que fazer isso. Host only é só um switch virtual sem atribuir nenhuma placa de rede física. Uhum. O switch virtual
que vai entrar o link de internet, aí sim você tem que atribuir uma placa de rede física onde vai estar o link de internet. Então, é praticamente igual, tá? Muda só um pouquinho como faz a configuração do XZ para o Workstation, mas o conceito continua sendo o mesmo. O mesmo. Sempre a nomenclatura e o conceito de rede é o mesmo. NAT, Bridge, Host Only. Não temos aqui no momento um PVE, né, um Proxmox para demonstrar, mas seria a mesma coisa. No Proxmox você tem a opção de fazer o Linux, uma VM Bridge, que ele já faz automaticamente quando você instala ele, que seria como se fosse realmente modo Bridge, que ele pegar a sua placa de rede, fazer uma virtual e atribuir os IPs para vocês se comunicarem na mesma placa de rede física e virtual. E ele já tem a opção de fazer lá o LinkedIn, fazer outras placas de rede para você pegar link de internet do mesmo modo, tá? Quem tiver Proxmox e tiver alguma dificuldade, a gente não mostra aqui, mas a gente ajuda lá no grupo do curso. É isso aí. Bom, vamos lá para o que interessa. Eu estava até instalando aqui a VMzinha para mostrar para vocês que é tudo a mesma coisa. Eu vou direto ao assunto. Não vou ensinar como é que cria VM no Hyper-V, não é o foco. Vamos direto no que interessa, que é a parte de rede. No Hyper-V, para quem for utilizar o Hyper-V, ele tem aqui, ó, Virtual Switch Manager ou gerenciador de switch virtual para quem tiver em português, tá? É a mesma ideia, gente. Eu tenho a possibilidade de criar um switch virtual externo, interno e privado. Qual que é a diferença entre os três? O externo, Bridge. O interno, Host Only. Private, exclusivo VM, entre VM só. É a única diferença, entre aspas, aí na nomenclatura. Externo, NAT ou Bridge. Interno, VM e host, ou seja, host only. E private, exclusivamente comunicação de VM. Quando Bom, você clica ali na placa, ali no tipo, ele ali embaixo já fala, ó, já mostra aqui, ó. adaptador vai acessar sua rede física. Uhum. Olha lá, ó, criando o Virtual Switch, ele se comunica com a placa de rede com a placa de rede física, então as máquinas virtuais poderão acessar a sua rede física. Isso. Interno, cria um switch virtual que pode ser usado somente pelas VMs e rodar no computador físico e entre VMs e o computador físico, ou seja, que é o host only. A mesma coisa que eu fiz aqui, as VMs vão se falar e sua máquina física vai falar com as VMs. Perfeito. E o private cria um switch virtual que só pode ser usado pelas máquinas virtuais e que roda no seu computador físico. Máquinas virtuais. A comunicação é feita exclusivamente em máquinas virtuais, tá? No caso, eu tenho 3 já criados aqui, ó. Por exemplo, o meu switch dock, que é do DockStation que eu tenho aqui, eu posso falar para ele que este switch é um externo, ou seja, ele vai comunicar com a minha rede, e eu falo qual é a placa de rede que está vinculada nesse cara aqui. No meu caso, é essa aqui do DisplayLink, que é o DockStation, tá? Switch WLAN. Eu tô vinculando. Por que eu pus WLAN? Wireless LAN. Para eu saber que este switch ele também é um switch externo e ele está vinculado com a minha placa de rede Wi-Fi do meu notebook. Switch LAN já fica auto-explicável, é a mesma ideia. Ele também é um externo, só que ele está linkado com a minha placa de rede física do meu notebook, a placa de rede cabeada. Como é que eu crio um switch novo aqui? Por exemplo, vou criar um switch interno. Venho aqui, novo switch virtual, criar um virtual switch, dou o nome que eu quiser, no caso eu colocar aqui, ó, vSwitch interno, só para identificar, e aqui, ó, o host only, beleza? Melhor ainda, host only, para a gente já ir acostumando com os nomes. E aqui, ó, como eu já selecionei lá que ele era interno, ele já veio para mim interno aqui. Ponto final. Venho aqui, eu não vou clicar no apply porque vai cair, porque ele reinicia o serviço de rede do Windows e eu vou cair da aula. Então é só clicar no apply, ele vai gerar o switch virtual e aparece ali para a gente disponibilizar no uso das VMs. Agora só uma dica, um drop aqui.
No Hyper-V, independente se ele é local ou se ele está usando um Hyper-V Server, todas as alterações elas ficam em negrito, tá? Para você salvar ou não. Se você clicar no cancelar, obviamente ele não vai salvar. E aqui eu posso clicar aqui e criar um novo privado, que eu vou chamar de vSwitch local VM, pronto. Eu já sei que é só das minhas VMs, de rede privada. Clico aqui, beleza, tá o mesmo conceito. Switch. Vamos voltar aqui. Switch externo, Bridge ou NAT, no caso do Hyper-V, Bridge. Interno, Host Only, local, VM e máquina local. Private, exclusivamente VM. Privado só para as máquinas virtuais. Privado é só para as máquinas virtuais, exatamente. Tranquilo? Molezinha, agora vai na Molezinha, mamão com açúcar. Vai, o que foi? Vai na máquina virtual, só mostra onde você atacha a placa de rede. Ah, desculpa, aqui, ó. Então, por exemplo, na máquina virtual, eu venho aqui nas configurações, cliquei com o botão direito na máquina virtual, configurações, ele me abre isso aqui. Opa, aqui, deixa ele carregar. Então, tá aqui todas as configurações da minha máquina. Aonde eu coloco? Tá aqui, ó. Virtual Network Adapter. No caso, ele pegou o default switch. Eu posso trocar com a máquina rodando? Posso, não tem problema nenhum. Tá? Lembrando, o Hyper-V não precisa do agente, principalmente quando a gente está falando de VM Windows. Pode falar. Ou adicionar um novo hardware ali em cima, você também pode, tá? Exato, é que aqui eu já estou com a máquina ligada, né? Mas, por exemplo, eu poderia, se eu quisesse que essa máquina, essa VM minha, se comunicasse com a minha rede Wi-Fi, a rede Blue do Endian, por exemplo, eu colocaria aqui no WLAN, tá? Vou colocar nas placas de rede do Endian lá, aproveitar que a máquina está desligada. Então, mesma ideia, ó, clica com o botão direito, Settings, ele vai abrir a janelinha de configuração. Deixa ele carregar, porque está instalando o Windows também, por isso que está um pouco mais lento. Ó, então, ele já, por padrão, ó, ele já coloca um adaptador de rede virtual, tá? No caso aqui, ele está dando como não conectado. Então, eu posso, por exemplo, definir que essa primeira placa que já existe na minha VM, ela vai ser do meu switch dock, ou do meu switch LAN. No caso do meu dock, que é onde eu estou conectado via cabo na minha rede. Então, quer dizer, esta aqui vai ser o primeiro link de internet do meu Endian, tá? Ah, mas eu preciso de 3 placas de rede no meu Endian. Não tem problema. Você vem aqui, ó, adicionar hardware, network adapter, adiciona mais um. Ele aparece aqui embaixo. Por que ele apareceu de cima negrito também? Porque ele estava desconectado, lembra? Então aqui, ó, coloquei um novo adaptador, veio como não conectado, e eu posso falar para ele simplesmente, se eu tivesse criado o switch privado, dizer que este cara iria usar o switch privado. Ah, não, eu vou colocar ele na LAN por enquanto. Quer dizer, ele vai tentar se comunicar com a rede usando a minha placa de rede da minha máquina. No caso, ele não vai conseguir nada, porque a placa de rede da minha máquina está desconectada, que está aqui, ó, é essa aqui. Tá? Coincidentemente, os nomes, tá vendo aqui, ó, LAN, Switch Dock, Dock Station, não é coincidência não, de propósito, viu, para saber quem que é quem, inclusive. Então, boa prática, né? Nomear as placas. Exatamente, você já sabe os nomes, você não precisa ficar se matando quem que é quem que está conectado ali. E documentar, né? De preferência. Bom, então coloquei aqui, pô, mas eu preciso de 3, beleza, vai lá de novo, hardware, network adapter, belezinha, vamos lá, então esse cara aqui vai conectar agora pela WLAN, por exemplo. Então eu coloquei as 3 aqui. Nesse caso eu posso aplicar, não tem problema nenhum, porque eu estou configurando a VM e não o meu Hyper-V, não o meu virtualizador, tá? Beleza, ó, já aplicou, saiu do negrito, aplicou, eu já tenho 3 placas de rede no meu Endian, eu já posso fazer instalação, já posso fazer as configurações, laboratório e tudo que eu quiser. Beleza? Facinho. Maravilha. Sossegado. Ah, mas eu não quero mais 3, eu quero só 2. Tá bom, você vem aqui, ó, seleciona a placa que você quer remover, clica no remove, ele vai riscar, dá um apply, tchau, placa de rede. Pronto, morreu o problema. Tá bom? Molezinho. Mamão com açúcar de novo, né? Vamos lá. Fechei aqui, deixa eu abrir o meu VirtualBox, que eu acabei de instalar, inclusive. Eu só criei as VMs aqui. Tá? Tá aqui então a do client, que é o Windows 10, e a VM do Endian também está desligada. Para quem for utilizar o VirtualBox, também muito simples, tá? Criou a VM,
clica com o botão direito, ou vem aqui direto no botão configurações, ou aperta Ctrl S, faz o que vocês quiserem. O importante é entrar nas configurações da minha VM. O que nós vamos trabalhar? A parte de rede, tá? No VirtualBox eu tenho a limitação de 4 adaptadores de rede. Não sei, nunca utilizei mais que isso no VirtualBox e nem nenhum outro virtualizador, para ser bem sincero. Normalmente é 2, estourando 3, por exemplo, no caso de um Endian virtualizado aí da vida. Bom, mesmo contexto, tá, gente? Mesmo conceito. Pode ver que até os nomes são parecidos. Os nomes aqui das minhas placas de rede do VirtualBox são bem parecidos. NAT, ele já faz um NAT automático entre VirtualBox e máquina física. Então, ele vai gerar uma rede, por exemplo, como o Bruno demonstrou ali, criando uma rede NAT, que ele vai gerar uma rede que não tem absolutamente nada a ver com o seu IP, com o range de IP local, com o range de IP de máquina virtual, e vai simular, por exemplo, como o Robson perguntou ali, a questão de emular um segundo link de internet só para pegar um IP diferente ali. Você joga como NAT, tá? Tem algumas outras coisinhas que a gente pode mexer aqui a mais, mas não vamos entrar nesses detalhes agora. Inclusive mudar o driver da placa e o MAC address dela. Segunda questão aqui. Segunda questão não, desculpa. Segunda placa de rede, por exemplo, seria o link 2 de internet, vamos pensando na lógica, tá? Lembra que a gente pode, lá na primeira aula, vocês aprenderam a alterar e colocar na ordem certa do Endian lá as plaquinhas de rede. Placa em modo bridge. O que é placa de modo bridge? Justamente a ideia do external, do Hyper-V e do... como é que chama mesmo no VMware, que fugiu o nome? Escapou. O que? Bridge? Uplink. Isso. Tá? Então, aqui eu colocando em bridge, ele vai fazer o quê? Justamente essa ponte entre placa de rede, máquina virtual, placa de rede física do seu hospedeiro. No caso aqui, como eu tenho várias, eu posso selecionar. Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, display link. A Realtek, por exemplo. Por exemplo, aqui, a placa de rede. A Realtek, no caso, é minha placa de rede do notebook, não do DockStation. Então, ele tentaria conectar pela minha placa de rede do notebook. Ele tentaria, não. Ele iria utilizar a placa de rede do meu notebook. Lembrando que ele gera um outro MAC address. Não vai dar conflito na rede. Pode usar sem medo, tá bom? Obviamente que você não vai pegar o seu MAC e colocar aqui dentro, que aí vai dar caca. Use sempre um MAC diferente, lembrando que switch trabalha na camada 2 de enlace que a gente explicou no sábado passado. Outra opção que eu tenho é a rede interna. O que é a rede interna? Como eu falei, exclusivamente VM, que seria a private do Hyper-V, que seria o Virtual Switch sem o uplink lá no VMware. É a rede interna, tá? Tenho também a opção de host only, que é o mesmo conceito, que aí entra entre rede virtual e máquina hospedeira, só. Máquina física, exatamente. Driver genérico, não sei o que é, não vou entrar no conceito, que nós não vamos utilizar isso aqui. Rede NAT é uma segunda rede que você pode criar, utilizando inclusive um servidor DHCP local do VirtualBox, eu vou mostrar onde configura isso. Este Cloud Network aqui é uma ferramenta nova que é experimental, então tudo que é experimental, tudo que é beta, evita de usar para não dar caca. Tá? E o não conectado é justamente ele simular a opção do cabinho desplugado ali na sua VM, tá bom? Tem uma placa de rede, mas não tem nada conectado. Só existe ali. Isso, exatamente. Existe a máquina, a placa, mas não tem conexão com nada. Então, pensando na configuração do nosso laboratório, para quem for utilizar o VirtualBox, placa de rede, uma em NAT, uma em bridge e uma rede interna. 3 placas de rede no Endian. Tudo bonitinho. Não, host only. Host only. Não, mas aqui a ideia é para falar só com as VM. Não tem problema então. Tanto faz. Então, placa de rede interna ou host only, se você quiser acessar as coisas pela sua máquina física também. Como vocês vão criar o cliente no laboratório, como vocês vão criar aí, seja um Windows 10, um Linux ou qualquer outro sistema operacional que vocês queiram utilizar para contextualizar, para simular um terminal de rede, aí você coloca aqui vai encaixar melhor aí para você. Eu sugiro a placa de rede interna, porque aí não corre o risco de você falar assim, puta, mas será que está comunicando com a minha rede local, que não está? Não está.
é certeza que não vai estar. Tá? Ah, Bruno, mas eu uso Linux na minha máquina, eu uso Linux Mint. Tem VMware Workstation, tem VirtualBox, o conceito é o mesmo. Tem QEMU, o Tem conceito é o QEMU. mesmo. QEMU é Tem, virtualizador raiz mesmo. Isso é brabo. eu já usei muito. Eu também. Na época era o que tinha de opção, né? É. Bom, entenderam então a ideia dos conceitos de virtualização, de rede para virtualização? Nomenclaturas, muda detalhe pouco, mas o conceito é o mesmo para todos. Aonde que eu vejo no VirtualBox, aonde que eu vejo aquela rede NAT? É aqui, ó. Eu tenho aqui arquivo e Host Network Manager ou gerenciador de rede de host. Tá aqui, ó. Aquela rede NAT lá que ele está criando é justamente este cara aqui, que ele cria um adaptador físico, obviamente virtual, né? Mas ele cria no meu Windows, com este IP já configurado, e ele vem um servidorzinho de DHCP para distribuir os IPs internamente nas VMs. Ele Nesse já caso tem aí, habilitado. Pestana, nesse caso aí é o host only, tá? Não é o NAT que tá aí, não. Você pode criar ali Ah, tá, o NAT. desculpa, é o host only mesmo, perdão. Aí fazendo a conexão com o nosso laboratório, você pode ir ali desabilitar o DHCP lá à direita, onde Uhum. está ali o botãozinho, e mais ali embaixo, você botar o IP do nosso laboratório, que é um 72.16.5 e 1, por exemplo, Aí né? o firewall não pode ser o 1. O 2, pode ser o 2, É. Tá? Mas, enfim, pode colocar aqui o 254. Pronto. é, É o último da rede, não tem problema nenhum. Aí é o IP que você quiser colocar. Ah, eu não quero usar isso, eu vou seguir nesse esquema do NAT, do Bridge e da rede privada. Beleza, seja feliz, não precisa mexer aqui não. uhum. Tá? Ah, mas eu preciso de mais uma. Beleza, você vem aqui criar mais uma aqui. Deixa ele criar, ele pede elevação de usuário para ele, porque ele vai criar um adaptador virtual ali. Ele criou aqui, você pode inclusive colocar outra rede aqui. Por exemplo, aqui ele está me sugerindo o 9268.10.1. Posso colocar 10.10.10.10.10? Pode colocar 1, 2, 3, 4? Pode. Vai de acordo com o desenho do seu laboratório aí, tá bom? Nós vamos seguir aquela ideia que a gente apresentou na última aula, que é justamente aqui. Deixa eu já abrir aqui a apresentação, aproveitando que minha tela já está mostrando o mesmo. Não é esse PowerPoint, é o da aula 2, né, Bruno? É o da aula 2. Da aula 2, né? Só para não abrir besteira. Aqui, ó, tá aqui. Então, voltando ao slide do mão na massa, a gente tem aqui, até diminuir aqui para ficar melhorzinho, dar um zoom aqui mais legal. Então, a gente tem aqui, ó, opa, ô louco, como eu mostrei para vocês, aqui, para quem for utilizar o VMware, já sabe o que é o vSwitch Host Only. Link de internet 1, uma placa de rede. Link de WAN 2, outra placa de rede. Vinculada no Endian com uma placa de rede local que está ligado no meu Host Only, que vai ligar o Windows 10 e o AD. Ponto final. Mistério resolvido. Essas três placas, essa e essa local do Endian, as três como host only ou como rede privada ou rede interna exclusiva VM. Essas duas, uma como NAT, a outra como bridge, se quiser emular dois IPs. Posso usar as duas como NAT ou posso usar as duas como bridge? Pode, divirta-se. É só para diferenciar a faixa de IP que vai pegar As nisso. duas, como o Bridge, tem uma reticência. Se você botar, se a gente vai falar depois lá no troubleshoot, se você botar duas placas de rede com mesmo gateway, mesma configuração de IP, dá conflito de IP, conflito de rede na WAN, tá? Então, faça uma NAT e outra bridge, não bote duas bridges. É. Enfim, o Robson falou aqui, deu uma ideia. Acho interessante todos os labs serem criados, serem elaborados no VirtualBox, fácil de usar, todo mundo tem acesso e vai conseguir utilizar. Dessa forma, fica todo mundo nivelado e fácil de entender e absorver os conceitos do curso. Podemos dar as referências para vocês do VirtualBox, sem problema nenhum, mas a gente já planejou o cenário inteirinho em cima do VMware. Tá? Aqui a ideia era mais mostrar isso aqui, mas durante a aula a gente
conceitualiza para vocês, vai lembrando esses termos do VirtualBox, tá bom? Se tiver dificuldade, pode perguntar para a gente no grupo do Telegram do curso, que está aberto a isso. Exatamente. Posta no grupo, a gente pergunta, a gente discute, bate papo, enfim, a gente está. O grupo é justamente para isso. A gente ia manter só como um canal de comunicação, mas a ideia é a gente poder conversar ali, tirar dúvidas, um ajudar o outro, enfim, obviamente relacionado a assuntos do curso. Certo, galerinha? Tranquilo, só uma dica mesmo. Não, eu sei, eu imagino, porque a maioria, inclusive, do pessoal que trabalha, acaba utilizando o VirtualBox por ele ser um pouquinho mais leve, né? E ele ser mais simples nessa questão das configurações. Mas a ideia também é mostrar para vocês uma possibilidade de um ambiente em produção, né? Usando um virtualizador mesmo, um ambiente real. Tá bom? No ambiente real, na verdade, não tem muito mistério. É switch, firewall com as placas de rede, uma placa de rede para o switch, que você vai configurar green, as placas de rede que vão ser links de internet, que são a rede, e no máximo uma quarta placa de rede, ou para fazer um Blue Wi-Fi, que é recomendado, ou uma VLAN, ou uma DMZ. Mas lá para frente a gente vai ver isso no contexto todo do curso. É isso aí. Pessoal, 9h30. Dúvidas? Dúvidas, perguntas, sugestões? Vai, aproveita o microfone de vocês, a câmera está liberada para quem quiser, fique à vontade. Quem quiser falar, fala. Quem quiser escrever, escreve. Fiquem à vontade para perguntar. Aproveitem aqui que nós estamos numa aula quase que particular aqui para vocês. E eu quero ver todo mundo, pelo menos vocês três aqui, eu quero o laboratório redondinho para o sábado. Hein? Mais alguém em dúvida? Márcio, Robson, Breno? Aí, só lembrando, lembrando não, né? Só falando o seguinte, que se eu quisesse colocar minha máquina mesmo, física, só para comunicar lá com o Engine e não ter um client, um Windows ou um Mint, né? Tanto faz, é só eu setar lá na placa, lá nas configurações minhas e tudo mais no NCPA, né? Ou já no Engine, a placa de rede, né, que seria a rede local, você coloca como host on. Entendi. Fechou. Beleza. Só isso. Beleza. Tem outras formas, Breno, mas a que a gente indica é essa. Por exemplo, você poderia fazer que a tua placa em bridge, você abrisse porta no Fire como se você conectasse nele como se fosse um link de internet mesmo, via internet. Isso lá no acesso externo, por exemplo. Isso, mas continua nesse lab de host only aí, que é mais prático. Dá pra gente, até a gente pode citar isso, Bruno, no sábado, aproveitar que o Breno também comentou isso, da galera subir só a VM do Engine e a gente mostra a configuração naquele momento, só para quem quiser utilizar dessa forma aí. Acho legal, é uma boa também. Não tinha pensado nisso, para dar uma economizada na máquina de quem não tiver recurso ali aberto. Eu mesmo tenho 8 GB de memória, eu não consigo rodar tudo ao mesmo tempo. Por isso que eu peguei o servidor aí dedicado para fazer o laboratório do curso. Eu também tô só com 8 GB, o Note também é pouquinho, velho. Então... Mas você fazendo desse jeito do Roshoni, quando eu te falei que eu uso minha máquina física para administrar o Firewall e no máximo eu faço mais uma máquina para um Windows 10 ali da vida para você testar proxy, testar DHCP, testar as coisas. Fazer as simulações. Né? Tá 175.16.5.1, né? O Firewall. Isso, beleza. Esse é o escopo do curso. Isso. Eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Já é. Valeu demais. Valeu. Bom, tudo galera. Bem. Mais alguém? O Márcio falou que tá de boa. Robson, alguma ressalva, alguma ideia, alguma dúvida? Tu falou que tá de boa, joia. Então é isso, meus queridos. Ficamos então hoje por aqui. Deixa eu encerrar a gravação primeiro.